Capela São José de Amanaiara e Pascom apresentam Viram como a vivência da Dona Zumeira foi importante para a história da nossa capela? A ela o nosso muito obrigado. É muito bom ter pessoas que, por ter estado aqui, conseguiram contar um pouco da sua história de fé. Mas não se termina o vídeo por aqui, certo? Porque a partir de agora vocês vão conhecer um pouco sobre o lado da juventude. Sim, nos anos 1970, os jovens daquela época ergueram algumas obras aqui na capela, e principalmente o salão do qual estou falando. Eles, com a sua força de trabalho, tiveram bastante perseverança, amizade e principalmente amor pelo que faziam. Naquela época, eles conheceram irmãs que se tornaram como mães para eles. Irmãs que fizeram com que a juventude da época tivesse uma vivência na fé desde cedo. Para falar sobre isso, a gente convidou a Dona Terezinha Vieira, uma pessoa super importante que está aqui conosco na capela até os anos atuais. Ela vai falar um pouco nessa entrevista sobre sua experiência e principalmente sobre a convivência com os jovens e com as irmãs. Nos acompanhe. Eu sou o Daniel e hoje tenho uma convidada importantíssima que irá falar sobre um pouco da experiência dela na época de igreja, na sua juventude. E época de igreja que permanece até hoje, que é a Dona Terezinha Vieira, integrante da diretoria do Lar da Juventude, e que faz parte da nossa igreja durante todo esse tempo, desde a sua época de Lar da Juventude até hoje. É muito prazer tê-las aqui, Dona Terezinha. O prazer é todo meu, Daniel. Para mim é muito importante estar aqui. Inclusive, obrigado pela importância que você disse aí, pela importantíssima participação. Obrigada por isso. Não tão importante, mas para mim é um prazer fazer parte desse documentário, de uma época que foi assim, eu digo assim, uma época de ouro. Porque na minha época a gente se dedicava à igreja, como hoje vocês, da nossa maneira. Hoje vocês têm mais recursos, têm as redes sociais, têm mais conhecimento. Naquele tempo a gente tinha só o amor de construir, de fazer, mesmo sem condição, só por amor mesmo, mas era muito importante, muito bom. De conversa, assim, para a gente ter um contexto, né? A Dona Terezinha fez parte principalmente do Lar da Juventude. E, assim, eu queria saber como foi o início da sua participação no Lar da Juventude. Foi alguém que lhe falou que iria ser trabalhada a questão de um contingente na igreja, assim, que fosse voltado para os jovens. Eu queria saber como você se inseriu, assim, nesse grupo. Bom, Daniel, eu, desde pequena que eu fui inserida na igreja. Gosto, amo participar de tudo na igreja. E naquela época eu participava de tudo que tinha na igreja, eu participava. E quando as irmãs chegaram aqui, a gente se identificou assim de cara e tudo que elas queriam fazer, elas me convidavam para participar. E eu estava sempre aqui junto com os outros amigos daquela época, né? Que naquela época, inclusive, nós construímos este salão. Foi nós que construímos esse salão. Naquela época, nós, aquela juventude daquele tempo, junto com as irmãs. A gente fazia mutirão de serviço, braçal mesmo. A gente fazia como se diz, competição de partidos azul e vermelho. Gincana, né? Gincana, tinha aquela gincana. E todo mundo era inserido nesse trabalho. Até que aí surgiu, como a gente era os mais dedicados assim, que na época era eu, a Chaguinha, o Haroldo, a minha madrinha Socorro Monte, a Valdelina, a Solange Vieira, e muitos outros, Vasconcelos, e muitos outros. Então, por a gente ser assim, mais dedicado, estar sempre mais presente em tudo, as irmãs criaram essa diretoria do Lar da Juventude naquela época, né? Que era muito bom.
E assim, uma curiosidade pessoal e também curiosidade para as pessoas que estão acompanhando aí de casa é saber como era o dia a dia da juventude naquela época. Assim, na época da construção aqui do salão. Como é que foi? Assim, o que vocês faziam? Onde vocês se encontravam para conversar sobre? Assim, naquela época, o nosso dia a dia era normal, era uma rotina normal. A gente estudava, quando não estava estudando, ficava em casa, né? Na nossa rotina do dia a dia. E à noite a gente vinha para cá, porque sempre tinha aquela palestra, tinha aquele encontro com as irmãs, e sempre tinha muita coisa que as irmãs chegaram a trazer até um curso de culinária para cá, que na época era curso de arte culinária. Hoje é gastronomia. Naquela época era arte culinária. Tudo isso tinha aqui pra gente. Então, qualquer coisa era motivo da gente estar aqui. Jogos, né, também. Jogos. E era muito animado isso aqui. Muito, muito saudável. Entendi. Nessa época da sua geração, o que é que mais lhe chamava a atenção? O que você via nas pessoas que você admirava? Assim, você já falou, né, da questão da força da juventude naquela época, das pessoas que tinham amor pelo que faziam. O que mais você admirava nessas pessoas? Sabe, é porque, assim, eu sempre tive, assim, eu continuo tendo. Eu tenho um amor muito grande aqui pelo meu lugar, entendeu? Eu tenho um sonho de ver o meu lugar crescendo assim como os outros, em ascensão, tendo tudo que o ser humano precisa, assim, para não precisar se deslocar para outro canto. Então, eu acho que a gente poderia ter aqui. Então, naquela época, eu já pensava assim. Eu queria que melhorasse. Eu queria que a gente tivesse um canto para não ficar solto nas praças. Eu queria que aqui tivesse um lugar como a gente fazia. Entendo. E as irmãs, você citou elas. Como era a convivência com elas? Assim, elas eram pessoas que estavam abertas assim para conversar com vocês, não só sobre assuntos relacionados à igreja, mas questão de amizade mesmo. Como é que elas eram? As irmãs eram assim, todas elas. Irmã Mocinha, irmã Júlia, irmã Terezinha, irmã Valdívia. Elas eram assim como uma professora irmã, tá entendendo? Aquela pessoa que você tem afinidade com todas elas, acolhedoras, que elas acolheu a gente não só para o lado espiritual, mas elas estavam abertas para aconselhar também no particular da gente, para orientar mesmo. Elas eram umas excelentes orientadoras. Eu aprendi muito com elas. Sempre muito queridas, né? Porque assim, na sua geração, muita gente participou nessa época do Lado da Juventude, dizem que as irmãs eram pessoas que, sabe, sem comparações com as outras pessoas que já passaram pela igreja, mas eram pessoas muito acolhedoras, pessoas que estavam sempre próximas, gostavam muito dos jovens, né? E de principalmente mostrá-los que estar na igreja, ser jovem na igreja também é legal. Uma coisa que já era daquela época, né? Que hoje e continua viva, que bastante importante que os jovens procurem, né, a igreja para não só por questões religiosas, mas questão mesmo de crescimento, né, de entendimento do que a religião é. E assim, uma pergunta bem delicada, mas qual é a sua maior saudade daquele tempo? A minha maior saudade daquele tempo era assim, da inocência de todo mundo. Porque naquela época a gente poderia, tipo assim, eu pegava uma bicicleta naquela época, ia para Heriotaba, não achava nada que dissesse assim, tu é feia, entendeu? Eu ia para qualquer lugar e não tinha medo de ir. Então a gente se reunia sem nenhuma maldade, sem nenhuma segunda intenção. Era tudo muito gostoso, muito bom. Outra coisa, as irmãs sempre nos ensinavam que na igreja era o lugar de você aprender tudo de bom. Porque lá estava Deus, que Deus está em toda parte. Mas Ele estava lá esperando a gente. Toda vida que a gente entrasse na igreja, podia ter certeza que Deus estava dizendo, você é bem-vindo. Okay. Ela fazia questão de ensinar isso para a gente. Então isso ia cativando. Mas eu tenho muita saudade também do encontro que o Padre Atraide promoveu lá em Heriotaba, de 100 jovens. Aí fomos nós daqui, né, nossa diretoria daqui, com outros jovens de outros lugares, e a gente se reunia lá, e tinha as missas, tinha momento de oração, momento de palestra. Isso foi muito prazeroso. Foi uma coisa que me marcou, assim, naquela época. Foi essa convivência com todos, sabe?
Muito Do bom. Monsenhor Ataíde, assim, vocês tiveram convivência com ele durante a época de lá da juventude. Como é que ele era, assim, com vocês, assim, com os jovens daquela época? O Monsenhor Ataíde era muito acolhedor também. Ele chamava... Era difícil ele chamar o nome de alguém. Ele botava um apelidozinho, né? Eu era a Teca. Entendo. Eu era a Teca. Ele era muito amigo da gente. Amigo do Luciano, meu marido. Brincava com a gente. E amigo de todo mundo. Se você perguntar a cada um daquela época, o Monsenhor era muito acolhedor, muito maravilhoso. Entendo. Assim, você tem contato com as pessoas, assim, daquela época, amigos que você fez, assim? Com Do certeza lado da sou amigo de juventude. todo mundo hoje. Os mesmos amigos. A Valdelina, o Haroldo, a Solange, a Chaguinha. Só não com as pessoas que Deus já levou, né? Como a minha madrinha Socorro Monte, como o Orestes, que também naquela época fazia parte. Mas o resto, todo mundo é amigo. Entendo. Até hoje. Entendo perfeitamente. Bom, nós agradecemos a presença da dona Terezinha aqui conosco em mais uma entrevista. Desde já, um prazer imenso conversar com você, que está há tanto tempo assim na igreja, e ver o quanto você continua falando com carinho, com amor dessa época, é muito importante. A gente agradece muito. Olha, eu gosto tanto de servir na igreja que eu faço parte de 2 ministérios de música lá no meu bairro, na minha paróquia. Eu canto lá, eu só me sinto bem se eu for para missa e não servir, para mim é como se eu não tivesse ido. E aqui é do mesmo jeito. Eu chego aqui, me misturo com as meninas, faço parte do coral, que elas gostam, quer não, me empurra ali e acabou. Entendo. É assim. Entendo. Eu tenho muito amor por serviço. Muito. Graças a Deus. Bom, pessoal, essa foi mais uma entrevista com a dona Terezinha. Muito obrigado. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, curta, comente e até a próxima. O vídeo ainda não acabou, não é mesmo? Eu voltei para cá para dar um recado super importante. É que a próxima década, é a década de 1980 e 1990, onde a geração de ouro fez parte do coral com bastante felicidade. Foi daí que surgiram muitos dos talentos aqui da nossa Manaiara. Acompanhe-nos.